do Senhor, boa tarde, você que já está aí conectado conosco. Estamos aqui hoje para mais uma live. Essa semana que passou foi uma semana maravilhosa, foi uma semana abençoada, uma semana onde nós tivemos lives com mulheres que o Senhor tem colocado como um propósito para essas lives também. E nós estamos aqui hoje, num horário diferente, que nós começamos as lives a semana passada no período da manhã, mas hoje nós estamos aqui, além de ser no horário diferente, nós estamos juntas aqui, juntas, bem próximas uma da outra aqui nessa live. E eu queria desde já, convidar você para estar compartilhando, chamando as suas amigas, chamando as pessoas que você conhece para poder participar dessa live. Eu queria, antes de iniciar essa live, falar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem feito durante essas semanas, durante esses dias que o Senhor tem colocado essas mulheres para estar ministrando uma palavra. É o mês das mulheres, O propósito foi começar no mês das mulheres e era para ser apenas uma semana, mas nós estamos aqui entrando na segunda semana falando das mulheres da Bíblia. E quão maravilhoso quão maravilhoso tem sido esse momento, esse período que nós estamos aqui falando das mulheres da Bíblia. Para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, participando das lives, pôde acompanhar a primeira live na quarta-feira passada. Nós estivemos aqui não, nós estivemos juntas com a missionária Suame. A missionária Suame falou sobre Abigail, foi um testemunho maravilhoso. Se você não viu esse testemunho, se você não assistiu essa live de quarta-feira passada, vai lá no YouTube, nos procure lá, que você vai poder ouvir um testemunho edificante. Muitas mulheres, elas me procuraram, me mandaram mensagem, me chamaram no Zap para poder falar daquilo que o Senhor estava falando ao coração delas, através daquele testemunho maravilhoso, aquele testemunho de vida que a missionária Suame trouxe naquele dia, Ela falou muito sobre Abigail e falou muito sobre aquilo que identificava a vida dela com Abigail. E olha que foi assim algo maravilhoso. E hoje, nós estamos aqui mais um dia. E na quinta-feira, voltando para a semana passada, na quinta-feira nós estivemos com a pastora Fernanda do Mevan de Mauá. A pastora Fernanda esteve aqui falando sobre Lloyd, falando sobre Eunice. Foi algo maravilhoso também. Foi uma experiência maravilhosa, foi uma palavra muito poderosa e muitos testemunhos também. Eu tenho tido muitos testemunhos dessas lives. Na quinta-feira, mulheres mandaram mensagem falando o quanto elas foram impactadas, o quanto o Senhor falou com elas nessas lives, E na sexta-feira nós tivemos a pastora Jennifer de São Bernardo. Ela esteve aqui falando de Maria. Meu Deus, foi assim algo maravilhoso. Nós estávamos falando de Maria aos pés de Jesus e ela trouxe assim algo muito pontual, algo muito maravilhoso assim para esses dias que nós estamos vivendo, como Maria aos pés de Jesus. E também tivemos testemunho, e eu creio que hoje não vai ser diferente. Creio que hoje o Senhor tem preparado uma porção para cada dia, Ele preparou essas mulheres com esse tema, e algo que o Senhor colocou no meu coração foi quando Ele ministrou no meu coração sobre as mulheres da Bíblia. O Senhor, Ele disse que não seria apenas uma história de mulheres na Bíblia. O Senhor ministrou no meu coração que essas mulheres, elas iriam se identificar e testemunhar a respeito da história dessas mulheres. Então eu acredito
que não é só a história que nós contamos aqui de Abigail, não é só o que falamos aqui de Lloyd, não é só aquilo que falamos de Maria, mas é aquilo que falamos da missionária Suame, aquilo que falamos da pastora Fernanda, aquilo que falamos da pastora Jennifer, que trouxe para as nossas vidas aquilo que a palavra estava ministrando, né? Porque como é maravilhoso nós ouvimos a palavra do Senhor, mas uma palavra vivida, não uma palavra apenas lida, uma palavra vivida, amém? E hoje eu estou aqui com a minha amiga, a Dani, minha amiga, ela esteve comigo aqui, missionária Dani esteve aqui no chá sábado nós tivemos um chá de mulheres aqui na comunidade, e ela foi a ministrante da palavra, ela trouxe uma palavra, meu Deus, o céu se abriu nesse lugar. E o quanto o Senhor falou comigo nessa palavra, meu Deus, como o Senhor falou comigo nessa palavra. E assim como eu sei que o Senhor falou com muitas mulheres aqui, que estavam aqui no sábado na live, e por isso que ela está aqui hoje. Ela está aqui hoje para poder falar um pouco daquilo que foi ministrado no sábado, mas aquilo que o Senhor tem para hoje, aquilo que o Senhor tem preparado para hoje. Então, quero dar as boas-vindas para a missionária Dani, que ela seja bem-vinda, que ela fique à vontade nesse lugar. Eu quero que ela se apresente, depois nós vamos orar para que ela possa estar compartilhando. Ela vai falar sobre uma mulher de dor, sobre Rispa. Hoje nós estamos aqui para falar de Rispa. Quem conhece a história de Rispa sabe o que aquela mulher passou e o que aquela mulher trouxe para nós. Até hoje nós estamos contando a história dessa mulher, uma história extraordinária, que trouxe muitos ensinamentos, e hoje não vai ser diferente. Então, já chamou sua amiga? Já mandou o link aí para sua amiga? Convide ela para estar aqui, ouvindo essa mensagem dessa tarde, amém? Fica à vontade, missionária. A paz do Senhor, mulheres de Deus, uma boa tarde, né? Quase início de noite. Quero louvar a Deus em primeiro lugar por essa live, né? Para da minha amiga, a pastora Mônica. Para vocês que não me conhecem, sou a missionária Dani, mais conhecida como a Miss Dani, que faz a obra lá na África, né? Louvo a Deus por essa oportunidade, e eu tenho do coração de Deus uma palavra para o teu coração. Você que é minha amiga, que já me acompanha aí, vai lá nos status, né? Eu coloquei o link dessa live, Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? Amém. Vamos orar. Eu queria que onde você estiver, feche os teus olhos. Eu quero estar orando para iniciar aquilo que o Senhor tem preparado para essa tarde. Eu sei que muitas mulheres têm nos ouvido, tem muitas mulheres que estão ligadinhas conosco aqui. Então, abra o seu coração nessa tarde. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre o seu coração nessa tarde. Soberano Deus, eterno Pai, Pai, nós te glorificamos por mais uma tarde, por mais uma live que o Senhor preparou. Nós bendizemos o teu nome nessa tarde, porque sabemos que tu és o Deus que tudo pode, tu és o Deus que tudo faz, tu és o Deus que tudo opera. Que nessa tarde, Pai, o Senhor vai de encontro ao coração de cada mulher, aquelas mulheres que estão trabalhando, aquelas mulheres que estão nas suas casas nessa hora, aquelas que estão preparando talvez um café da tarde, aquelas que estão colocando uma mesa para que os seus filhos possam se assentar e tomar um café da tarde. Vai de encontro, Senhor, vai de encontro a cada coração nessa tarde. Espírito Santo de Deus, visita o mais profundo de cada coração, de cada mulher, Senhor, de cada mulher que nessa tarde vai parar o que está fazendo, ou talvez vai estar fazendo alguma coisa, mas vai estar assistindo, vai estar ouvindo essa live, Pai. Que esses corações sejam quebrantados, que a palavra do Senhor venha adentrar esses corações nessa tarde. Pai, se alguma mulher triste, se alguma mulher nesse momento está aí angustiada, Senhor, talvez dentro do seu lar, essa mulher está aí triste, oprimida, Senhor. Espírito Santo de Deus, talvez ela esteja aí desanimada, talvez ela não tenha forças mais para se levantar, talvez ela esteja passando por um processo no seu casamento, por um processo com seus filhos, mas nós estamos aqui nessa tarde com uma palavra de coragem,
com uma palavra para encorajar o coração dessa mulher nessa tarde, Pai. Espírito Santo, tenha liberdade nessa tarde. Seja bem-vindo nessa tarde, em cada casa, em cada celular. Muitos celulares estão ligados nessa hora. Vai de encontro a esses celulares, vai de encontro à vida dessas mulheres nessa hora. Fala conosco, fala ao coração de cada mulher nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Eu queria que, se você estiver nessa live, você quiser participar, você quiser colocar algo no comentário. Hoje eu estou aqui com uma mesa posta, não dá para vocês verem a mesa, mas tem uma mesa posta aqui. Hoje é dia de reunião da intercessão e elas estão aqui junto comigo, junto com a Dani aqui nessa live. Tem uma mesa linda ali, bolo, café, tudo preparado para nós aqui nessa tarde. Estou te convidando para sentar nessa mesa conosco nessa tarde. Então participa. Se você quiser falar algo, se você quiser fazer algum pedido de oração, se você quiser perguntar alguma coisa, você tem liberdade de participar dessa live nessa tarde, amém? E eu quero passar para a Dani, né? A Dani é uma missionária da África. Ela realmente, ela disse tudo nessa tarde. Ela é uma missionária que ama aquela terra, que ama aquele povo, que ama aquelas crianças daquele lugar, né? Tem liberdade também de falar um pouquinho, missionária, sobre o seu trabalho na África, porque eu sei o quanto é importante o trabalho que ela faz com aquelas crianças. É algo maravilhoso que o Senhor tem usado a vida dela. O Senhor tem feito dela um canal do Senhor lá na África, e ela tem levado pão, tem levado alimento, tem sustentado muitas crianças naquele lugar, amém? Então fique agora, vamos interagir aqui com a missionária Dani. Oh, glória a Deus, né? Estou um pouquinho gripada, mas eu quero louvar a Deus, né? E quando foi me dado o tema sobre Rispa, eu me identifico muito com essa mulher, porque falar de Rispa é falar de uma mulher obediente, né? Falar de Rispa é falar de uma mulher que foi respeitada, uma mulher temente, uma mulher rica na sociedade. A Bíblia diz que ela tinha dinheiro, né? E a Bíblia diz que ela era cheia de capacidade intelectual, forte e dependente. Quando eu olho para Rispa, pastora Mônica, eu me identifico. Amém, uma mulher amém. Forte, Glória uma a mulher Deus. Temente, uma mulher obediente, né, pastora? É isso que nós somos, né? Sim. E antes de eu ministrar sobre Rispa, eu quero me apresentar para você que está aí nessa live, que não me conhece. Eu sou a missionária Dani, né? Aonde congrego no Ministério Filadélfia, né, pastora Mônica? Sim, sim. Há muitos anos. E Deus um dia me fez uma promessa de que me levaria às nações. E durante 10 anos Deus me transformou, Deus me lapidou, Deus me transformou, me preparou para uma boa obra. E depois de 10 anos se concluiu na minha vida. E durante 10 anos Deus me deu um projeto na África, onde eu tiro o barro da boca de uma criança e coloco a shima, que é o fubá, né? E estou ali lutando durante 8 anos, né? Alimentando, matando a fome de quem tem, dando água a quem tem sede. E essa sou eu, missionária Dani, apaixonada pela África, né? Glória a Deus. E eu quero deixar uma palavra para o teu coração nesta tarde, falando de uma mulher obediente, né? A Bíblia fala, em 2 Samuel 21, vai contar a história de Rispa. Essa mulher é uma mulher extraordinária, pastora Mônica. Uma mulher que nos inspira, uma mulher que nos ensinou, e uma mulher que o chamado dela foi levantado na dor. Então, no início do capítulo 2, 2 Samuel 21, vai contar a história de Rispa, né? Então a Bíblia fala que no início do capítulo 21 houve uma grande fome nos tempos do rei Davi, né? E a Bíblia diz que essa fome durou muito tempo. Então Davi consulta o Senhor. E Davi foi consultar o Senhor para saber o porquê desta fome. E o Senhor responde a Davi: filho, há uma culpa de sangue na casa de Saul. A Bíblia diz que Rispa era concubina de Saul. Rispa era a esposa de Saul, mas por causa de um pecado de Saul, a sua casa pagou um alto preço. Mas o que me identifica nessa mulher é a força que ela teve, a coragem que ela teve. Então, se você não tem coragem nessa tarde, recebe coragem, porque a história dessa mulher vai te encorajar nessa tarde. Uma mulher, a Bíblia diz que Davi foi consultar, né, os gibeonitas, e Saul, pastora, tinha feito uma aliança com os gibeonitas de defendê-los e protegê-los.
E Saul, pastora, quebra essa aliança. E a aliança não pode ser quebrada diante do Senhor. A aliança é algo muito forte que Deus tem, é um pacto que Deus faz comigo e com você. Como está a sua aliança nessa tarde com o Senhor? O que você tem feito para preservar a sua aliança? E a Bíblia diz que Saul quebra a aliança porque são matos de Bionitas, né? Então Davi quis trazer um conserto para aquela nação, porque a nação perecia por causa da morte, né? Que Saul trouxe para aquele povo. E a Bíblia diz que que Davi foi tentar fazer um acordo, pastora, mas eles não teve como fazer um acordo. Então o que ele faz? Ele pede 7 filhos, 5 da casa de Merabe e 2 filhos da casa de Rispa. E quem eram esses? Arbone e Mefimosete. E Rispa teve que ver, estar diante daquela situação, pastor. Imagine para nós, que somos mãe. Imagine para nós que somos mãe, você que está aí nessa live que é mãe. Ter que entregar os seus filhos à própria morte já não é fácil. Agora imagine ter que ver durante 6 meses seus filhos se decompor ali e lutar apenas com um pano de saco para defender a dignidade da sua casa. O que você tem feito para defender a dignidade da sua casa? O que você tem feito para defender o patrimônio que Deus colocou nas tuas mãos? Eu luto, pastora, com todas as garras pela África, porque foi algo que Deus, precioso que Deus colocou nas minhas mãos. Talvez o que Deus colocou de precioso nas tuas mãos foi a tua casa, o teu ministério, os teus filhos, né? Deus colocou algo de precioso nas tuas mãos, mulher. E a Bíblia fala que Rispa monta a sua tenda. E a tenda de Rispa, pastora, o que me chama a atenção, que Rispa monta a sua tenda no monte. Que coisa linda, né? Na rocha. Ei, mulher, aonde você está montando a sua tenda? Porque Rispa montou a dela na rocha, aonde vem o vento, pastor, a tempestade, nada abala, nada pode derrubar a casa daquela mulher. E a Bíblia diz que ela monta a sua tenda ali, e os seus filhos estão pendurados, mortos, enforcados. E a Bíblia diz que durante o dia, as aves de rapina vêm, pastor. E aquela mulher está ali com aquele pano de saco da humilhação, sacudindo para um lado e para o outro, lutando pela sua casa, lutando pela dignidade dos seus filhos. E ela diz: está morto, mas é meu. Cheira mal, mas é meu. Podem estar falando, mas eu vou lutar porque é meu. Aleluia. Lute por aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Imagine para Rispa, pastor, a dignidade daquela mulher não era vida, porque ela sabia que o dono da vida poderia ressuscitar os filhos. Mas a dignidade dela era fazer um enterro digno para os filhos. E a Bíblia diz, pastora, que durante 6 meses aquela mulher lutou. Que mulher extraordinária! Será que você pode se identificar nessa mulher? Eu imagino, pastor, a história daquela mulher. Se deparar com os seus filhos. Será que você pode imaginar os seus filhos agora? Será que você pode imaginar eles, entrar na história de Rispa e imaginar os seus filhos, a quem você tanto ama, porque Rispa amava os seus filhos. E Rispa teve que ver algo que ela tanto amava ser morto. Mas ela falou: pode estar morto, mas eu vou lutar. Eu vou guerrear pela dignidade deles. E ali Rispa balançava aquele pano de saco. E quando eu ministrei aqui no sábado, Deus me deu algo sobre o pano de saco. E Deus disse para mim: filha, aquele pano de saco não era um simples pano de saco. Aquele pano de saco, pastora Mônica, tinha uma honra de Deus. Tinha uma autoridade de Deus naquele pano. Porque não era aquele pano que tirava aquelas aves de rapina dali, mas era a autoridade que Deus deu para Rispa. Era a honra que Deus já tinha dado para Rispa ali naquele pano. Deus disse: Rispa, é a ferramenta que você vai ter para o dia, o pano de saco. Sabe o que Deus quer de você, mulher? Que você se humilhe, que você volte à essência, porque o trono já está ocupado, né? Tem muitas mulheres brigando por trono, por tantas coisas, mas o trono já está ocupado. A Bíblia diz, quando você decorrer a história de Rispa, que Saul morre, pastora. Então entra outro homem querendo casar com Rispa, e ali acontece uma intriga entre o filho de Saul e contra ele, porque ele vê que tinha um interesse. Só que nós não temos que nos preocupar com o trono, temos que nos preocupar com vida. Existem mulheres nessa tarde morrendo de depressão. Quantas mulheres estão vendo as aves de rapina levar aquilo que é teu, e você não se posiciona diante de Deus? E quando eu prego sobre Rispa, eu falo sobre posicionamento.
Uma mulher, pastora Mônica, que se destaca na dor. O seu ministério foi gerado na dor, né? Deus levanta a Rispa na dor. E a Bíblia diz que essa mulher vê os filhos se decompor, né? E quantos mais os dias passam, pior a situação fica. E sabe o que eu acho lindo? Que naquele momento de prova que Rispa estava passando, ela não tinha uma amiga para revezar com ela, pastor. Verdade. Hoje em dia, se nós passar por uma luta, nós temos para quem ligar. Verdade. Só que Rispa foi forjada na dor. Talvez você esteja sendo gerada, mulher, na dor. Suporte o processo. Porque Rispa não tinha quem ficasse um minutinho ali, sacudindo pano para as bestas feras, as aves de rapina, não levar aquilo que é dela. Mas ela não desistiu. Olha que mulher extraordinária. Aquela mulher tinha uma força que não vinha dela, porque a força que está dentro de você não vem de você, mas vem do Espírito Santo, que todos os dias está te abastecendo, todos os dias está te renovando, todos os dias está te enchendo. E a Bíblia diz que ela não desiste de lutar, porque ela sabia que a dignidade da sua casa estava em primeiro lugar. Aleluia. Você sabia que dentro de você existe uma força? Você sabia que dentro de você existe uma mulher forte, valente? Você sabia que existe dentro de você essa mulher? Amém. Fala amém, amada. Você aí do outro Glória a lado. Deus, Glória mulher. a Deus. Procura essa mulher que está aí dentro de você. Amém. Procura essa mulher valente. Se eu for contar um pouco da minha história de vida para você, você não acredita. Dentro da minha casa, sou coluna. Lá dentro tem homossexual, mulher de traficante, pai alcoólatra, e só tá eu ali. Todos os dias as bestas feras vêm para levar aquilo que é meu. E eu tô ali como coluna, com um sorriso no rosto, de pé. Recebe força, mulher, nessa tarde. Porque você é uma mulher que foi forjada na dor. Mas Deus, Ele ainda vai te honrar ainda esse ano. E a Bíblia diz que Rispa, pastor, era uma mulher resistente. O seu nome era Pedra Quente. Olha que mulher é essa? Mulher resistente. Então o que Deus precisa nesse tempo de hoje é de mulheres resistentes. Mulheres que resistem à prova. Mulheres que resistem à luta. Mulheres que resistem à porta fechada. Mulheres que resistem os levantes, as provações. Mulheres que resistem às lutas e às batalhas. É essa mulher que Deus quer, pastor, no tempo de hoje. E a Bíblia diz que Rispa, aquela mulher não teve nem o controle da situação, pastor. Tem dias que nós estamos assim? Sim. Tem dia que nós não temos o controle da situação. Tem dia que Deus vai te colocar diante de cada situação, mas eu quero dizer para você, descansa. Porque Ele é o responsável das guerras que Ele te põe. Porque quando Deus te levanta para uma guerra, você já ganhou a batalha. Glória a Deus. Você já venceu a batalha. E Rispa foi uma mulher forjada, preparada para aquele momento. E a Bíblia diz que o seu nome tinha um significado pedra quente, né? Cujo o significado era raiz intocável. Glória a Deus. A Bíblia diz que Rispa era uma mulher intocável. Mas Rispa teve que enfrentar aquele momento de dor. Só que a Bíblia diz que a sua força excedeu qualquer tribulação. A força que tinha naquela mulher, a garra. Será que você pode sentir essa força nessa tarde? Aquela força que o Espírito Santo quer ministrar dentro de você nessa tarde. E a Bíblia diz que Rispa, no momento da dor, a minha preocupação nessa tarde é aonde você está colocando a sua tenda. Aonde você está ampliando a sua tenda? No momento da sua dor. Porque aí, pastora Mônica, que está o perigo. É verdade. No momento da nossa dor, nós temos que montar uma tenda. E essa tenda chama-se quarto secreto. Aleluia. Essa tenda chama-se joelho na madrugada. Essa tenda chama-se consagração pela manhã. Porque muitas das vezes, pastor, nós temos que se silenciar para o nosso inimigo. Rispa não falava nada, ela só sacudiu o pano da autoridade. Glória a Deus. Ela só sacudiu o pano da honra. E o inimigo teve que bater em retirada. Mas a Bíblia diz que o inimigo não se cansa, pastora, de lutar por nossas vidas. Quem nunca passou uma provação, pastora? Quem nunca passou uma batalha? Eu posso dizer algo que eu vivi para vocês no campo missionário. A pastora Mônica é minha amiga, me acompanha há anos no campo missionário. E eu passei por algo terrível na África, onde Deus me tira do Brasil, aqui da Praia Grande, me leva para Brasília e muda a minha rota. E Ele diz, eu vou mudar a tua rota, mulher. E Deus falou, fica em silêncio para os teus inimigos. E eu obedeci a Deus.
E quando eu cheguei ali na África, Deus me esclarece tudo o que estava acontecendo. E ali em Brasília, pastor, eu ainda recebi uma profecia de que eles iriam me levar para a delegacia. E eles me levaram mesmo. Só que quando eu estava lá na mesa daquele juiz, lá na África, eu não precisei falar nada, porque o próprio Deus foi o meu juiz. Bem assim foi Rispa, com o pano da autoridade, de boca calada, ela colocou as aves de rapina para correr. E você, com a autoridade que Deus te deu, vai colocar também essas aves de rapina que está dentro da tua casa. Não é falando, mulher, em silêncio. Uma mulher de Deus, a gente conhece ela pelo silêncio da sua boca, não é pelo que ela fala, porque muitas vezes a gente fala no momento errado. E Rispa nos ensina nessa tarde, apenas com o pano da autoridade, apenas com a honra que Deus deu para ela, ela colocou as aves de rapina para correr. Só que isso não ficou tranquilo para Rispa. Rispa estava cansada. A Bíblia não fala que Rispa tinha alimento. A Bíblia fala que Rispa, pastora, passou por um momento de sol causticante, deserto, frio no deserto. Então o que aconteceu com Rispa, pastora? O inimigo viu que ela era uma mulher intocável, uma mulher invencível, uma mulher forte. O inimigo já tinha visto a fortaleza que aquela mulher era. Então ele muda a estratégia. Ei, mulher, está pensando que o teu inimigo vai descansar? Ele vai mudar as estratégias. Só que quando ele mudou as estratégias, pastora, Deus se apresenta para Rispa. Porque Deus está com você no teu momento de prova. Deus está com você no seu momento de deserto. Por mais escuro que ele seja, você é Rispa de Deus. Pega a autoridade que Deus te deu. Coloca essas aves de rapina para correr da tua casa. A tua casa não vai ser um cenário de vergonha, mas vai ser um cenário de honra. Porque através da tua casa, através dos teus filhos, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas para isso, mulher, você precisa receber coragem nessa tarde. Você precisa receber força e resistência. Porque Rispa foi, pastor, uma mulher resistente. Uma mulher que nos inspira, uma mulher que nos ensina. No momento da dor, o pior momento de Rispa, pastora, porque não existe pior momento para uma mulher do que estar ali vendo seus filhos se decompor. Mas Rispa se posicionou. E a Bíblia diz, pastora, que o inimigo não cansa. Então o inimigo manda as bestas feras do campo para a noite. Só que Rispa não estava sozinha. Você não está sozinha. E a Bíblia diz que Deus coloca uma tocha na mão de Rispa. Naquele pavor da noite, no terror noturno da noite, Rispa acende a tocha. E quando você acende a tocha que Deus coloca nas tuas mãos, o inimigo não aguenta com fogo, né? O inimigo é covarde, porque a Bíblia diz que de noite, pastora, no escuro, ele manda aquelas bestas feras. Os bichos eram terríveis, né? Para colocar pavor em Rispa. E talvez Rispa pensou, e agora? O que vai ser de mim? Mas Deus sabia a mulher que chamou com coragem. E Deus falou, filha, vou eu colocar uma tocha nas tuas mãos. Recebe tocha nessa tarde. E Rispa não desiste, né? Porque em tempo de dor, prioridades mudam. Pastora Mônica, em tempo da nossa dor, as prioridades mudam. Porque nós não estamos preocupados com a nossa dor, mas nós queremos priorizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A dor fica de lado. E em tempo de dor nós temos que priorizar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E a Bíblia diz que Rispa teve paciência. Rispa era uma mulher paciente. Ela esperou, pastora, mesmo cansada. Talvez você esteja cansada nessa tarde. Tenha paciência. Espere, confie. Porque Deus, ele tem a dignidade que você precisa. E a Bíblia diz que Rispa, pastora, estava cansada. Mas ela espera que o rei se compadece dela. E a Bíblia diz que Davi, sabendo que Rispa estava ali já há 6 meses, Davi vai até lá, pastor. Coisa linda. Deus sempre vai levantar alguém no meio da tua guerra. Amém. Deus sempre vai levantar Ruth e Noemi. Oh, glória. Né? Para dar mão para você dizer, ei, está cansada? Eu estou aqui. Eu luto as suas guerras. Rispa naquele momento estava com o maior, que é Jesus. E muitas das vezes tu quer uma amiga para compartilhar a tua dor. E Jesus está falando, ei filha, eu estou aqui. Conta para mim as tuas dificuldades, conta para mim o teu problema. E muitas das vezes a gente achando, pastora Mônica, que é melhor contar para a amiga do que contar para Jesus. Não é verdade? Rispa passou o pior momento, mas Jesus estava com ela. E Ele está com você. E a Bíblia diz que Davi, pastora, foi ali, né? Depois de 6 meses de Rispa lutando, com o pano de saco de dia e a tocha na mão. Davi foi ali, pega os seus filhos e faz um enterro digno.
Que história extraordinária dessa mulher. Uma mulher que foi gerada no meio da dor. Uma mulher que foi gerada, pastora, eu imagino, no pior momento da sua vida. Porque qual é a mãe que não ama o filho? Meu Deus, eu amo meus filhos. Pastora Mônica ama os dela. E quer ver amor dobrado? Amor de vó. Oh, glória. Falar das vovó coruja, né, que estão aqui nos assistindo. É o amor mais lindo que Deus te dá, né? E falando sobre filhos, eu quero contar algo tremendo da parte de Deus. Preciso relatar isso para você, mulher, que está cansada, né? Eu tenho um filho de 20 anos, a pastora Mônica sabe, Guilherme. Oh, glória a Deus, né? Guilherme se afastou da igreja, né? Devido a não aguentar os processos, pastora Mônica. E nós estamos falando de mulheres fortes. Sim. E às vezes a gente não tem força, mas Deus nos coloca de pé. E eu fiquei triste porque o meu filho começou a mudar o comportamento. Não se preocupe, fique tranquila. E ele começou a mudar o comportamento, começou a fazer aquelas luzes loiras no cabelo, começou a colocar aquelas correntes. E nós que somos servas de Deus, que temos que conduzir a nossa casa para o céu, nos preocupamos. E ali eu fiquei triste, mas eu fui montar minha tenda dentro de um quarto. Porque haverá momentos que é só eu e Deus e você. E ali Deus tinha feito uma promessa para o meu filho de que viria ele de farda. E o inimigo começa a trabalhar, né, pastora? Que a Bíblia diz que o inimigo viu que ia esperar intocável de dia, falou, vou atacar de noite. Só que a arma Deus já colocou nas tuas mãos. E aí, pastora Mônica, Deus já tinha dito que ia formar o meu filho. E de repente o exército chama o Guilherme. Só que antes de Deus chamar, eu já estava orando. Porque quando Deus ele fala para você, você tem que estar posicionada, né, pastora? Sim. Porque o inimigo vai vir para querer roubar. As aves de rapina vai vir para querer roubar aquilo que é dos teus filhos. E a responsabilidade é sua como mãe. De lutar pelos seus filhos, de guerrear pela sua casa. E ali sabe o que aconteceu? Eu fiquei no propósito, pastora Mônica. E o Guilherme foi alistado. Ficou uns tempos lá, mas não passou. E ele chegou em casa e disse, mãe, não é dessa vez. E eu fiquei triste. Só que o Espírito Santo que está comigo, está com você, falou, filha, não fica triste. Volta para debaixo da tenda, oh glória. Volta para a oração, pastora. Volta para o secreto. Sabe o que Deus quer de você, mulher? Intimidade. Sabe o que Deus quer de você, mulher? Comprometimento. Sabe o que Deus quer de você? Resistência na hora da luta. E ali, pastor, eu fui resistente, né? E continuei orando. E era para mim ir para a África em janeiro. De repente Deus mudou o cenário. Eu estou aqui, glória a Deus, com essas mulheres lindas, né? Podendo ser canal de bênção para você. E janeiro o exército liga de novo. E eu ali preocupada com meu filho, preocupada com a mudança dele, preocupada com as amizades, preocupada com tantas coisas. Deus falou, ei, para de ser Marta louca e seja Maria. Venha para os meus pés, porque eu tenho aquilo que você precisa. Você acha que Deus não cuida da sua casa? Você acha que Deus não cuida dos seus filhos? Você acha que Deus não cuida do seu esposo? Deus cuida dos projetos seus. Deus cuida de você. O cuidado dele é excelente sobre a tua casa. E aí, pastora Mônica, fui chamada, chegou lá no exército. Eu preocupada com o bigode loiro do Guilherme, com o cabelo loiro, com as correntes. Mas se eu fosse para lá, ele falava, não mãe, a senhora... Sabe como é filho, né? Quando entra na rebeldia. Mas coisa linda, pastor, é uma mulher posicionada. Aleluia. E não precisou nem eu falar. Quando ele chegou diante daquele tenente, o tenente olhou para ele e disse assim, Guilherme, você vai servir. Você foi dispensado, mas eu vou te alistar de novo. Você já viu o que Deus faz para te dar vitória? Ele desalista e depois alista de novo. Mas não se preocupa. Fique posicionada diante de Deus. Glória a Deus. Talvez o cenário pode ser de morte hoje. Posicionamento. Talvez o cenário possa ser de dor, posicionamento. Talvez o cenário possa ser de perda, posicionamento. E não precisou nem eu falar, minha amiga. O coronel ali olhou para ele e falou assim, você é homem? Ele, sim, senhor. Pode tirar esse bigodinho loiro? Pode tirar essa corrente? Corta esse cabelo igual de homem, glória a Deus. Existem guerras que você não precisa lutar. Ele vai lutar por você, pastora. Ele luta por você, por sua casa. E ele está lá alinhadinho. Agora é assim, viu? A lei lá de casa é essa. Antigamente eu falava, ele vinha com 2, 3, né? Agora, mãe, a senhora tem razão. Glória a Deus. Mãe, eu não posso te responder. E Deus preparou, sexta-feira passada a honra, eu fui na formatura do meu filho, ali no exército, pastora Mônica. E eu fiquei tão feliz, porque a primeira coisa que eles honram é a mãe. Que coisa linda. Ei,
Deus está ensinando você a ser forte. Aleluia. Deus está ensinando a tua casa a ficar de pé. Fica tranquila. Continue sendo Rispa, uma mulher forte, uma mulher desbravadora, né? Uma mulher excelente no reino, uma mulher que não tem medo. As minhas amigas falam, você é corajosa, hein? Ô, glória. Deus me deu essa coragem, né, pastora Mônica? Uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô ali, mas Deus me deu essa coragem. E é na dor que eu sou forjada. Porque pensa numa casinha abençoada, ô glória. Mas eu tô ali, lutando, guerreando, né? Com as espadas que Deus me dá, com o amor que Deus me dá. Não é fácil, mas eu tô ali como coluna. E você tem que permanecer no seu momento de dor, no seu momento de prova, né, pastora? Deus tem respaldo para você. Eu quero dizer para vocês que um testemunho que eu quero contar aqui de algo que eu passei, assim, que eu tive que ser muito forte, né, no campo missionário. Quando Deus me levou para a África, no ano de 2019, eu passei por uma prova muito grande. Nós estamos falando de força, estamos falando de mulher forte. E eu fui provada ali no aeroporto, pastora Mônica, com as doações, né, porque eu junto doações o ano todo, meu Deus. Deus me chamou como Rispa, mas eu me intitulo tantas outras mulheres, pastora, né? Débora, uma mulher juíza, né? Ruth, né, pastora? Noemi, você tem a sua qualidade diante de Deus. E eu passei por uma prova ali naquele aeroporto, eu tinha R$2.000 para passar 2 meses na África. E de repente Deus me provou, Deus me tocou para me contar esse testemunho para você. E ali eu fui pesar as malas e eu só tinha as Bíblias, né, para passar. E quando pesou as Bíblias deu R$2.000. Deus falou comigo, passa as Bíblias e não olha para trás para não virar estado de sal. Eu te forjei uma mulher forte, resiliente na hora da luta. Só que naquele auge da viagem, eu fui e dei os R$2.000. Aí, quando eu fui passar pelo check-in do corpo, aquelas luzes acenderam todinho. E me trataram, pastora Mônica, como uma bandida, como uma pior mulher. E eu falei, Deus, de onde eu vim? Nunca aconteceu isso comigo, né? E de repente, na tua presença, eu me forjo desse jeito. Ele falou, você é forte. Você é uma mulher forte, né? A sua fortaleza está em mim. E aí, pastora, você descobre que você tem uma fortaleza que não é sua, né? Rispa foi essa mulher. E de repente eu ali, pegaram minhas malas, pegaram tudo. Eu quero contar isso para edificar só, para você ver quando Deus te chama com coragem, né? Como Deus te chamou Rispa. E aí, pastora, levaram minhas malas, me deixaram de canto e eu precisava pegar o voo a 0 hora. E as pessoas passavam por mim balançando a cabeça, tipo, pensando que eu fosse a pior mulher. E eu ali. Quando deu mais ou menos uns 3 minutos, o voo me chama, pastora, para entrar. E eles não me liberam. Eu falei, vou perder o voo. Mas eu me lembro que um dia Deus mandou estudar os idiomas. E eu não estudei os idiomas. Eu falei, pai, eu não vou querer estudar. E quando eles me liberaram, faltava mais ou menos 3 minutos para meia-noite. Me deram o passaporte, eu tinha uma missão a cumprir para Deus. E eu peguei e segui em frente, pastora. Quando eu chego na cabine dos voos, ninguém fala português. Todo mundo fala inglês. Aí eu olhei para o céu e falei, Deus, se eu perder o voo agora, o culpado é o Senhor. Aí ele disse, nossa, eu mando você estudar, você não estuda, agora a culpa é minha. Mas ele é tão pai, ele é tão amigo, ele é tudo que você precisa. Que eu fechei o olho e falei, Deus, a primeira cabine que eu entrar vai ser Mulheres de Deus. O anjo me jogou, pastor, nessa cabine. Glória a Deus. Quando eu vi, era a cabine do voo que eu precisava. Aí o homem já estava tirando a escada e eu gritando, Deus te deu autoridade, mulher. Não deixe nada apagar o teu sorriso. Ei, tu tem talento na casa de Deus. Qual é o teu talento? Usa ele, as ferramentas que Deus te deu. E eu comecei a gritar, moço. Ele, a senhora é a senhora Daniela? Eu falei, sim. Estamos te esperando mais de 20 minutos a bordo da cabine do avião. Eu falei, teve um problema lá no meu passaporte, mas eu preciso subir. Ele disse, a senhora não vai subir? Eu falei, eu vou subir sim. Lá do outro lado tem uma obra para fazer para o Senhor. E eu não vou ficar. Aí ele olhou para mim e falou, põe a escada para essa mulher subir. Sabe o que é isso? Autoridade. Glória! Segura o pano da autoridade nessa tarde, início de noite. E ali eu subi, pastora. Quando eu subi, que eu sentei, que eu olho para o lado, Deus coloca uma haitiana do meu lado. E lá na África, nenhuma mulher pode falar com uma criança, pastora Mônica, ai que lindo seu filho, dá para mim. Não, elas vão te bater e te agredir. De repente aquela haitiana olha para mim e diz, cuida do meu filho para mim. Aí eu olhei assim, ela, tá chorando por quê? Tu já venceu, tu já tá aqui, tu vai chegar lá, cuida do meu filho para mim. Essa haitiana dormiu o voo todinho, 12 horas de voo.
E eu cuidando da criança, e eu colocando no peito a criança para mamar, e eu balançando, e eu com fome. Deus falou, vai recebendo força, porque lá do outro lado tu não sabe o que te espera. Quando cheguei na Etiópia, acordo ela, mamãe, ela, já chegamos, boa viagem. Ela seguiu, e Deus falou comigo, estou te provando que eu estou nesse trajeto. Quando eu chego em Moçambique, depois de 12 horas, o chefe da migração olhou para mim e disse, a senhora não vai entrar. Eu falei, como assim? Os demônios já começaram a atuar de lá do Brasil, eu não vou entrar? Não, a senhora não vai entrar. Aí eles disseram, passaporte, que eu vou extraviar sua passagem para voltar. Eu falei, não, eu não volto. Eu não vou voltar. Eu não volto porque eu tenho uma obra para cumprir com o Senhor. Será que Deus pode colocar uma obra na tua mão e confiar em você? Será que você vai recuar na hora da dor, na hora da luta, na hora da prova? Porque se eu te contar o que eu já passei para Dani, você tem coragem, mas essa coragem não é minha. Essa coragem vem dele. E é essa coragem que você tem que ter. É essa coragem que você tem que adquirir, pastora, que vem dele. Porque ele te dá respaldo na hora da dor, né? Ele nos alista como soldada. Tá doendo, mas tá sorrindo. Oh, glória. Né, pastora Mônica? Tá na prova, mas tá sorrindo. É assim que Deus quer você. E aí, pastora Mônica, fiquei lá até 6 horas da tarde, sem comer, sem beber. Deus falou, você vai jejuar. Olha, você já passou fome? Falei, não, pai. Ele falou, então você vai aprender a passar fome, você vê como que dói. Oh, glória. A minha história era de risco, pastora. Porque antes de risco passar pelo processo, Deus primeiro preparou risco, né? E ali, pastora Mônica, 6 horas da tarde já não aguentava mais. Eu falei, Deus, eu vou bater na porta desse chefe. Chefe, ele, a senhora não voltou ainda para o Brasil? Eu falei, não vou voltar não, eu vou entrar. Ele falou, tá bom, vou te dar 1 mês. Ele sabia, mulheres, que 1 mês me prejudicava, pastora Mônica. Porque o meu visto era para 2 meses. E Deus falou comigo, entra aqui esse 1 mês que eu vou fazer milagre na tua vida. Tá preparada para viver o que Deus tem? Tá preparada para o sobrenatural de Deus esse ano? Então aprenda a se posicionar e estar preparada para aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos. Tu não é fraca, tu é forte. Tu é uma mulher resiliente nessa tarde. E aí, pastora Mônica, entrei, Deus me leva num bairro chamado Molatana, na África, 5 horas de caminhada, sol calcicante, bolha no pé e a missionária caminhando. Chego lá, eu era pregadora. Hoje estou sentada no palácio, glória a Deus. Mas já preguei debaixo de pé de árvore. E louvo a Deus que eu quero pregar, pastora. Eu quero ir para lá, eu quero levar essas mulheres lindas para pregar comigo lá debaixo do pé de árvore. Oh, glória, né, pastora? E ali fui pregar. E de repente eu comecei a pregar debaixo de um pé de árvore. Avisto uma luz lá no fim do túnel. E eu falei, o que será aquela luz? De repente a luz se aproximou. Quem era, pastora? A polícia. De repente a polícia para, só tinha o farol do carro da polícia. Os pretinhos tudo de saco de plástico no rosto, tempo de Covid, pastora, tempo de prova, de dor. E Deus falou, mas eu te envio. E quando eu cheguei lá, estou lá no campo missionário pregando, eles param e falam, vamos montar a igreja. Eu falei, o quê? Que igreja o senhor vai montar? Ele disse, a árvore. Aí eu disse, a árvore. Eu amo a risada da pastora Mônica, né? Só ela tem essa. Aí eu falei, a árvore. Ele disse, a árvore. Eu falei, mas a árvore não é a igreja? Ei, Deus só quis uma estratégia para te dar um projeto. E você precisa entender na sua dor o que Ele está gerando dentro de você. Ei, Deus está gerando na sua dor e você não entende. São estratégias, pastora, que Deus prepara no campo do inimigo. Pastora Mônica, de repente, despede o povo, despede a multidão. Mas eu me lembro que aquelas crianças agarraram na minha pele e disseram, tia Dani, constrói a igreja do Senhor para nós. Constrói a casa do Pai, porque é tudo que nós temos para adorar a casa do Pai. E eu fui para a casa missionária. Quando eu cheguei lá, às 3 horas da manhã, dobrei o joelho e fui chorar e falar com o Senhor. E eu falei, Deus, os teus filhos pedem uma igreja. Eles precisam da tua casa para adorar. E Deus falou comigo, não fala nada. Só que antes da polícia vir, Deus mandou fazer um vídeo. E eu estava lá na África fazendo um vídeo. Meus irmãos do Brasil, está aqui o povo da África. Não tem luz, não tem água para congregar. Se Deus tocar no teu coração, oferte nessa obra. Deus não é onisciente? Deus não é onipotente? Ele já sabia o que vinha. Só que Deus me preparou, pastor. E ali eu orei ao Senhor. E Deus falou comigo, não fala nada, faz prova de mim. Oh, glória. Posta só o vídeo e faz prova de mim, pastor. Eu postei.
Agora lá na África é início de manhã, aqui é início de noite. Quando eu acordo, o primeiro PDF na conta, R$5.000. Da onde veio? Do anônimo. Oh, glória. Eu conhecia? Não. Mas Deus conhece. Deus conhece a tua capacidade intelectual diante dele, pastora. Será que você se identifica e risma no quê? A mulher tinha uma capacidade intelectual. E essas mulheres que Deus quer levantar com cacapacidade intelectual para entender o propósito e prosseguir em frente, recebe capacidade intelectual. Ele está te dando capacidade intelectual para tu entender o propósito que ele tem na tua vida. Essa dor não vai te matar, essa dor não vai te paralisar, essa dor vai te colocar de pé para um propósito. Oh, glória. Pastora Mônica, ok. 5.000, daqui a pouco entra um com 1.000, entra um com 2, até o final da noite 10.000 na mão. Daqui a pouco entra um pastor, missionária, a minha igreja é pequena, mas Deus me tocou, e coisa linda, pastora, é quando Deus toca. Fica tranquila, você não está sozinho. Se Deus quiser tocar, alguém vai aí hoje te ajudar. Não se preocupa não, Deus está no controle de tudo. Pastora, pega os 15.000 um dia, mulheres. Quando eu tinha 15 anos, o meu pai queria me formar em engenheira civil. Era o sonho dele, ele era mestre de obra. E eu não quis. Estava na fase da rebeldia, da adolescência e da aborrecência. Não quis. Não conhecia Jesus. Aí Deus falou comigo assim, porque Deus ele é lindo, pastor. Deus projeta primeiro você, mas ele não esquece daquilo que ele gerou dentro de você. Verdade. Pastora, quando eu estou lá, Deus falou comigo assim, filha, pega esse dinheiro, coloca o capacete na cabeça e vai governar a obra que eu vou colocar nas tuas mãos. Que coisa linda! É só Deus para fazer isso com você, mulher. E Deus falou, tu não foi formada pelo homem, mas por mim eu já te formo no campo missionário. E Deus falou comigo, pastora, alimenta esses homens, paga a diária desses homens. E ali eu paguei R$100 o dia, eu dava comida com dignidade, eu dava Coca-Cola para eles. E aqueles homens tudo ali encantados, achou que eu era milionária, agora eu tomo posse desses milhões, pastora. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o que Deus dá, pastora, transborda. Você não precisa ter muito, você só precisa do pouco que vem dele, porque isso vai transbordar em outras mulheres, né, pastora? Isso vai transbordar em outras vidas. Pastora, fui ali, construímos a igreja em uma semana, ganhamos até cadeira dos Estados Unidos. De repente, lockdown, pastor, o país fecha. Deus falou, só te trouxe por esse propósito. Olha que coisa linda. O país fechou e eu precisava de um mês para sair do país. Fui na migração, insisti. No dia 18 de fevereiro de 2019, eles carimbam meu passaporte. Eles dizem, tu tá fora do país 10 anos. Eu falei, o quê? Senhor, tu lutou comigo 10 anos para me aceitar esse chamado. Eu falei para Deus que não queria, pastora Mônica. De repente, quando Deus me leva, ele falou que vai me tirar. Eu já estava apaixonada, já não dava mais, né, pastora? Deus já tinha feito eu amar aquela obra. Aí sabe o que aconteceu comigo? Deus falou comigo assim, descansa, quem te prometeu garante. Deus mandou só descansar, e eu descansei, pastora Mônica. De repente eu estava naquela base, preocupada, porque eu precisava de R$8.100 para pagar a multa diária. Porque cada dia na África é R$300 a diária, é legal. Eu preocupado, Deus, descansa, quem te prometeu. Esse hino seguiu eu durante dias no campo missionário. Descansa, o Espírito Santo cantava para mim, descansa. Será que você pode estar ouvindo nessa tarde ele falar para você descansar? De repente, pastora, estou lá, batem palma na base missionária. Quando eu vou atender, um rapaz chegou para mim e falou assim, Deus mandou te entregar esse envelope. Quando eu vi, era tanto mitical, eu falei, meu Deus, o que é isso? Chamei o presbítero para olhar quanto que era. Sabe quanto era? Os 8.100 da multa que eu precisava pagar. Meu Deus. No país de pobreza, miséria, recebe força, recebe resistência nessa tarde. Amém. E eu não entendi nada. De repente, pastora Mônica, estou finalizando para a gente tomar um café ali com as intercessoras. Né? Essas mulheres são de Deus, elas são minhas intercessoras particulares, pastora Mônica. Sim. Minhas intercessoras da África, elas são. Por onde eu prego, eu falo, eu tenho as minhas intercessoras da comunidade. Mulheres de Deus, mulheres que oram, mulheres responsáveis pelo chamado que Deus colocou em suas mãos, né, pastora? Verdade. É coisa linda, eu até me arrepio de falar dessas mulheres, porque são mulheres que transbordam, mulheres, pastora, que nos inspiram, mulheres que a gente pode olhar para elas e ver uma referência, né, pastora? Coisa linda, eu sei que tem mulheres que olham para mim, que olham para a pastora Mônica
para a pastora Mônica, como olha para essas mulheres como referência. Nós precisamos ser resilientes diante da dor, pastora. Pastora, tinha chefe da migração, tinha tudo e o dinheiro. Lá vai nós para sair do país. Quando eu chego na porta do aeroporto, o chefe olha para mim e diz: tu vai entrar sozinha. Eu falei: meu Deus. Aí Deus falou comigo: peraí, mulher, quem te colocou no país? Foi eu ou foi o homem? Quem te trouxe até aqui? Eu vou te tirar. Jesus estava comigo, mas eu fiquei com medo. Meu Deus, a gente é humano, né, pastora? Sim. Fui fazer o check-in das malas, despachei as malas. Quando eu subo pro degrau de cima, uma negona me encarando, me mediu, a chefe da migração, passaporte. Quando ela pega o passaporte, que folia, ela falou: pode passar? Eu falei: ih, Jesus está aqui do meu lado. Porque eu tinha uma multa para pagar de 8.100 em 10 anos para revogar fora do país. E de repente Deus falou: estou contigo aqui lado a lado. Aí fui no balcão fiscal, de repente a funcionária olhou para ela e disse assim: a senhora está ilegal. Sim. A senhora tem 10 anos fora do país. Ok. A senhora vai ficar 10 anos fora do país. Aí eu disse para ela assim: tem um chefe da migração da África do Sul que vai me ajudar nisso. Quem é? Fulano de tal. Ele pode subir? Pode, mas deixa o passaporte. E eles tinham me dado conselho para não deixar o passaporte, que eles iam carimbar mais 10. Aí Deus falou comigo: pastor, qual é a voz de comando que você obedece? A minha de cima ou a voz da terra? Às vezes, muitas coisas não acontecem na vida da gente porque a gente não obedece, pastora. E Rispa era uma mulher obediente, pastora. Aí, pastora, para finalizar, sabe o que aconteceu? Quando eu saí para chamar o chefe, deixei o passaporte, com muito medo. Aquela chefe parou no aeroporto com mais de 3.000 pessoas. Ela grita: missionária! Fez um eco no aeroporto. Aí eu olhei ela: espera, aonde você vai? Eu falei: chefe, probleminha no meu passaporte. Ela pegou na minha mão e me levou para um milagre. E eu quero profetizar nessa tarde que Deus vai te tirar de dentro desse quarto. Que Deus vai te visitar na tua UTI hoje. Na UTI da tua alma, Deus está te visitando hoje. Deus vai te arrancar dessa UTI hoje para te dar vitória. E quando eu cheguei lá, aquela chefe olhou e falou: que dia que ela entrou no país? Dia tal. Apaga isso aí, porque Deus faz apagar. Ei, Deus mostra para o teu inimigo que Ele é Deus na tua vida. Ele faz apagar. E Ele falou: coloque que ela entrou esse dia, essa mulher. Chefe, ela tem 10 anos fora do país. Essa mulher não fica 10 anos fora. Ela é missionária da obra. E ela não fica fora desse país. Uma muçulmana, pastora, feiticeira, que eu dei a crente, teve que obedecer. Imagine você que é serva. Imagine você que é filha. Imagine você que é escolhida. Você precisa obedecer. Que Deus abençoe você nessa tarde. Que Deus tenha falado com você. Que o Espírito Santo de Deus esteja entrado aí no seu lar. Que ele transforme cada parte da sua casa. E que Ele te dê força e resistência. Porque o que vai vir, mulher, você precisa estar forte, né? E Deus precisa de mulheres, pastora, forjadas para a batalha como Rispa. Que Deus abençoe. Amém, amém. Que tarde tremenda, que palavra, que testemunho de vida. Eu pude acompanhar esse testemunho porque o horário era diferente e ela só me chamava na madrugada quando eu já ia dormir. Ela estava lá mandando mensagem: olha por mim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então é algo muito edificante, assim. Eu creio que aquilo que ela testemunhou, aquilo que ela trouxe da vida dela, né? Aqui nós representamos, falamos de Rispa, mas nós trouxemos uma Rispa para sentar aqui, né? Que pôde falar dessa história com dor, que pode falar da vitória, que pôde falar da dignidade. Então eu queria que você, eu sei que teve muita dificuldade para essa live hoje. Ela caiu, ela voltou, mas você vai poder assistir ela completa no YouTube. Assista novamente, ouça essa live, porque ela é muito importante. Talvez ela vai ser uma virada de chave para você, talvez ela vai ser um divisor de águas na sua vida, talvez ela vai, talvez não, tenho certeza, ela vai te encorajar, ela vai trazer força para você.
eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao seu coração nessa tarde. Então, nós ficamos aqui, vamos encerrar essa live hoje. Amanhã eu estarei aqui com a pastora Clécia. A pastora Clécia vai estar aqui, ela vai estar falando sobre Ruth. Eu creio que ela vai ter algo também muito tremendo da parte de Deus. Amanhã, 7 horas da manhã, nós estaremos aqui, das 7 às 8, fazendo essa live novamente. Estou aqui, de verdade, de coração, fazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor não me colocou para que tenha mais curtidas, mais compartilhamento, mas eu quero ser uma voz. O Senhor disse no meu coração, você vai ser uma voz. Então eu estou sendo uma voz junto com as mulheres que o Senhor tem colocado nesse propósito. Então receba essa palavra nessa manhã não, nesse final de tarde para noite, né? Porque eu sei que Deus fará coisas tremendas na sua vida. Que Deus abençoe você que ficou nessa live. Se você quiser depois mandar mensagem, contar a sua história, pode mandar mensagem, que nós estaremos lendo as mensagens, estaremos orando, né? E iremos colocar isso como testemunho nas lives também. Então eu agradeço você que teve paciência de voltar e de ficar conosco até o final. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.